O Ceará, cada vez mais forte, é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas, ampliando o empreendedorismo e gerando mais oportunidades. E o desemprego é o menor dos últimos 12 anos. Governo do Ceará. Olá, gente. O Focus Colloquium de hoje recebe a psicóloga Aline Bernardo. A Aline é uma dessas pessoas que está conosco na casa de Vovó Dedé, que vive na Sociedade de Fortaleza, é uma carioca, formada em psicologia pela Universidade Salgado de Oliveira, do Rio de Janeiro, veio aqui para Fortaleza, tem uma vasta extensão na área da psicologia ligada à oncologia, da psicologia, da neuropsicologia, e exerce o trabalho com muito amor, com muita dedicação, e vai conversar conosco hoje. E a primeira pergunta que eu tenho de cara para fazer para a Aline é aquela que eu acredito que todo mundo faria. Aline, boa tarde, boa noite, bom dia, de todas as formas para você. Aline, o que é que faz um ser humano, uma pessoa, com tantas opções de trabalho e de elaboração da sua vida, de prática da sua vida, escolher tratar da mente humana, tratar da cabeça da gente? Obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. E boa tarde, bom dia, boa noite para todos também. Eu acredito que seja um desafio, né? E não só no mundo de hoje, mas com o passar do tempo, a gente precisa se desafiar, né? Uhum. A gente precisa de motivação, e eu acredito que lidar com pessoas é a maior motivação que a gente tem nesse desafio da vida, né? Então é importante, porque a gente está nessa batalha diária, né, de encontrar algumas respostas, e nem sempre a gente as tem, mas é desafiador conseguir trazer as pessoas para perto da gente, trazer as pessoas para serem mais elucidadas, né, no que a gente está vivendo hoje, principalmente nesse mundo tecnológico, né, onde a gente não se dá conta de tantas coisas que estão à nossa volta, da grandeza de tudo isso. Então, é um desafio diário poder trabalhar com a mente das pessoas, poder falar um pouquinho mais direto com as pessoas, conseguir estar mais próximo para poder entender e responder algumas perguntas que nem sempre a gente consegue responder todas, né? Pois é. Mas, Aline, me conta, quando eu fiz a pergunta, eu fiquei imaginando na criancinha, na adolescente, como é que pintou essa ideia na tua cabeça de mexer com a cabeça dos outros, de tratar ou de arrumar a cabeça dos outros. Pois é. Essa historinha que eu queria que, se você puder contar, como é que você escolheu, a gente já sabe, você já explicou bacana e tudo, agora, como pintou essa ideia? Porque eu entendo assim, eu quero ser violinista, eu quero ser pianista, eu quero ser médico, eu quero brincar de... aquela coisa. Mas como é que alguém escolhe ser psicólogo, mexer, trabalhar com a cabeça dos outros? Sim, desde a adolescência, a minha avó, ela sempre teve alguns problemas de saúde. Então, ela constantemente, ela estava internada, e quando eu fiz uns 15 anos, mais ou menos, eu passei a acompanhá-la. E antes disso, eu fazia algumas visitas, né, esporadicamente com a minha mãe, mas eu sentia muita falta de alguém dentro do hospital que tivesse um pensamento mais empático, que conseguisse ir até as famílias, que conseguisse explicar minimamente o que estava acontecendo com aquele paciente, por que as medicações estavam sendo dadas de tanto em tanto tempo, ou por que o paciente não tinha acordado ainda, ou por que a gente podia ou não podia entrar. E, hora ou outra, a gente buscava por essas respostas e ia até os profissionais de saúde, não conseguia ninguém para estar junto. E eu comecei a sentir muita falta disso dentro do ambiente hospitalar, e eu ainda era uma adolescente. E eu comecei a conversar muito com os profissionais de saúde, ler muito sobre isso e me aproximar muito mais dessa questão humana, né, de lidar com o outro, né, de tratar
minimamente com respeito o outro, né, de dizer por quê e como e qual era o sentido das coisas, e eu comecei a me interessar muito por esse lado humanista, né, e acabei chegando na psicologia. Inclusive, na formação, eu escolhi de cara a psicologia hospitalar. Né? Isso, e aí eu me especializei na hospitalar, depois fui para a neuropsicologia, cheguei na psico-oncologia, né? Então, assim, eu vivi grande parte da minha formação no hospital e acabei ficando muito próximo dos meus objetivos, que era estar junto das famílias, né? Acolher essas famílias e começar a entender esse processo, né, que se desenvolvia para além do hospital, né? E, inclusive, dessas famílias terem respostas, dessas famílias que adoeciam, né, emocionalmente por conta dos seus entes que ficavam, vez ou outra, bastante tempo internados. E aí eu fui para a neuropsicologia, que comecei a estudar mais sobre esses processos, né, de adoecimento psíquico, para poder chegar na clínica e hoje estar atendendo na clínica e não mais no hospital. Ou seja, você não gosta de coisas de leveza, você não gosta de coisas simples. Tu pega a neuropsicologia, tu pega oncologia, é barra pesada, mas graças a Deus que existem pessoas como você. E ligando isso à tua resposta, Aline, se bem entendi, eu acho que é uma angústia geral, se bem entendi, essa tua opção veio em função, essa tua opção profissional, essa tua opção de vida, ela veio em função de uma visão muito precária que nós temos aqui no Brasil, em relação ao... Brasil não, no mundo inteiro. Em relação a essa empatia, a esse pacto paciente... Sim. E a área médica. Sim. E a área, que isso realmente é algo que deixa, que é uma grita dos melhores aos hospitais mais carentes brasileiros. A falta de humanidade, a falta de abraço, a falta de compaixão no trato com o cliente, com o paciente, desculpa. Sim. Como se o paciente fosse um objeto à parte, eu extraísse a doença dele, viesse tratar aqui e daqui a pouco eu te entrego o teu fígado, daqui a pouco eu te entrego o teu coração, quando as duas coisas estão integradas. É mais ou menos isso o que se percebe. E você sente que a coisa tem melhorado, porque... Não, eu dou minha opinião depois. Você sente que a coisa tem, de alguma maneira, melhorado? E já que você se dispôs a esse tipo de sacerdócio, como é que você vê essa realidade hoje em dia do tratamento, principalmente na área oncológica, nessa área neurológica? Olha, eu estou fora já do hospital há algum tempo, mas eu continuo acompanhando alguns grupos, né, da oncologia, e em alguns hospitais aqui do Ceará, inclusive. Infelizmente, a gente não vê muitas, não encontra muitas melhoras, né? Até porque, eu não sei se por escassez de profissional ou se por conta da demanda, não saberia explicar, mas, assim, não tem muita coisa diferente do que eu via na minha adolescência, né? Infelizmente, né? Eu não sei, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Nós continuamos com o mesmo nível de tratamento. Sim. Infelizmente, a gente continua com o mesmo nível de tratamento. Vez ou outra, conseguimos, dentro do hospital, conscientizar alguns profissionais, né, fazendo algumas rodas de conversa, levando um pouco dessa... Não digo nem dessa humanidade, não, mas assim, dessa experiência, né, do trato com o paciente, né, sensibilizando um pouco mais, como se fosse, tipo, se a gente visse como se fosse a nós mesmos, ou como se fosse alguém da nossa família, né, para que a gente consiga minimamente atender com generosidade as pessoas. Eu tenho até encontrado alguns grupos que tenho conseguido fazer, né, me disponibilizo, inclusive, uma vez na semana eu me disponibilizo para fazer esse trabalho voluntário, né, junto da oncologia, para poder ter essa roda de conversa, vez ou outra com alguns profissionais, vez ou outra com pacientes, né, faço encontros online, rodas de conversa, para que a gente consiga trazer um pouquinho, ver um pouquinho qual é a demanda
estar no hospital e levar um pouquinho, né, essa demanda do paciente, do cliente que chega para a gente e conseguir ajustar alguns pontos, né? Porque a gente também entende que quem cuida de quem cuida, né? Então, precisa também ter esse olhar pelo outro lado, né? De ver que os profissionais que estão ali também estão sobrecarregados, os profissionais também estão precisando desse suporte, desse auxílio, e a gente fazer um treinamento com a equipe, né, e se disponibilizar para também dar esse suporte. Eu acredito que a gente consiga fazer muito mais coisas e sensibilizá-los, né, para que eles também coloquem as suas dores, né, e não revertam isso no trato com o paciente. Então, eu quero exatamente tocar nesse ponto, porque ele é um tanto quanto delicado, mas eu não sou nem um pouco delicado em relação a isso, porque em questão de medicina é o meu corpo, é a minha alma que está na mão de alguém. É claro que a gente compreende o outro lado, o lado que está atendendo. A gente compreende que alguém está 48 horas num hospital. Alguém compreende que o cara não teve férias há 3, 4 anos. A gente compreende uma série de coisas. Mas a gente também compreende o seguinte: você está lá porque quer. E eu, como paciente, não estou lá porque eu quero. Eu estou lá porque está doendo. sim, E você optou sim, pela medicina. Você optou por esse sacerdócio. sim. Eu não optei por ter um câncer, por ter leucemia, por ter algum problema neurológico. Eu não optei por isso. Sim. Eu estou aqui como a vítima. Entendo que o senhor esteja vitimado, mas se cuide. Sim. Porque eu vim aqui procurar o senhor para me cuidar. É por aí que a coisa deve ser feita, ou eu estou sendo muito cruel? Não, com certeza. Assim, a dor é uma coisa muito, muito única, muito particular. Então, é complicado compreender a dor do outro, né? Então, a minha é sempre prioritária, né? Então, a minha é sempre prioritária. E, claro, olhar esse lado é natural da gente, né? E, claro, que o profissional de saúde ele precisa se conscientizar, na verdade, de que precisa se cuidar para poder cuidar, né? Então, quando a gente fala lá da máscara do avião, né, que cai, você primeiro tem que colocar a sua para ajudar o do outro. Então, na saúde não é nada diferente, na saúde no geral não é nada diferente. Se você percebe, se você tem algum sinal de algum adoecimento ou de que alguma coisa não está batendo, você precisa se ausentar. Claro que a gente entende que tem horas de trabalho, que tem coisas para cumprir, mas você precisa se cuidar para cuidar do outro. Então, isso não justifica, né, de que eu estou adoecido de alguma forma, por alguma influência externa, por alguma questão de trabalho, enfim, do que seja, mas eu preciso me conscientizar de que eu estou com vidas, né, sob minha responsabilidade. Então, eu preciso me cuidar para eu poder cuidar do outro, né? Então, não justifica, né, essa questão de que, né, o outro está ali e eu também estou com problema. O problema é seu. Porque, veja bem, eu contrato um engenheiro para bolar uma casa, me entregar uma casa. Se ele não concluir ao meu gosto, a gente dá um jeito, daqui uma semana, daqui um mês, beleza. Mas quando eu contrato um médico para cuidar de mim, ele está cuidando de mim e não da minha casa. Mas esse é muito polêmico, a gente, né? Aline, qual das áreas nas quais você atua, que você acha que exige mais de você? Não vou dizer mais importante, mas que exige mais de você, aquela que você tem que desempenhar com mais sofrimento. Eu acho que tudo que é feito com mais sofrimento é melhor, é mais bem feito. Qual é aquela que você acha que exige mais? A clínica, com certeza. Porque lidar com o outro semanalmente, né, e trazer respostas, né, e tentar driblar as questões do outro no dia a dia é extremamente desafiador. E exige muito dos profissionais, exige muito de mim, porque eu categoria, né, eu psicólogo, no geral, exige muito da gente, porque a gente precisa voltar,
né, nas nossas instruções, né, na nossa raiz, para poder se debruçar de fato sobre aquilo que está chegando para a gente, sobre essa demanda, né, que hoje é muito vasta. Né? Então, não adianta só você ter o conhecimento inicial, você precisa buscar cada vez mais informações, você precisa buscar cada vez mais na literatura para poder entender um pouquinho do que está se falando, dessa nova linguagem que está surgindo para a gente, né? Principalmente a gente que já tem uma estrada de formação. Né? Então, tudo é muito... Cada dia acontecem mais novidades, então... A clínica, sem dúvida, é muito mais desafiadora e exige muitíssimo mais do profissional. É o calo seco que a gente... eu sempre penso que aquilo que é mais difícil é o que a gente mais se apaixona, né? Sim. E na clínica é onde você encontra isso. Semana passada, eu acho, eu estava próximo de você quando uma senhora... foi fazer um trabalho de como chama? Massoterapia. E era uma senhora com câncer, uma heroína, aquela mulher. Câncer de mama. Eu não gosto muito de usar essa expressão, não, mas uma mulher, meu Deus do céu, uma mulher que tem uma história de vida que dá um romance fantástico, né? Em Hollywood, se pagaria muito por um roteiro para ela. E aquela mulher tem um câncer. E você como foi o caso dela? Para a gente ter uma ideia assim, clara, exemplar, de como foi a atuação sua com ela, por exemplo. Através disso a gente tira uma visão geral, aquele que não entende muito do que é o atendimento clínico. Como é que foi o caso da Helena? Ela teve um câncer de mama e não vou entrar nos detalhes porque nem cabe. Não, porque assim, ela teve um câncer de mama parcial, não foi total, ela teve parcial e foi uma coisa muito inesperada e foi um câncer muito raro. E ela passou por um tratamento super agressivo, fez quimioterapia, fez radioterapia, precisou fazer a cirurgia, fez a retirada. E eu trabalhei com ela semanalmente, a gente fez as sessões, né, semanalmente, eu acompanhava ela nas sessões de quimioterapia, inclusive. Estive junto com ela. Surgem muitos medos, surgem muitas incertezas, né? E a gente ficava em contato muito próximo, porque, vez ou outra, ela não conseguia dormir, as dores eram muito grandes, ela, às vezes, me ligava à noite, e a gente passava um tempo conversando para poder diminuir a questão da ansiedade, né? Para os tratamentos, né, porque era o novo, né, e cada sessão que ela passava no médico, no hospital, era uma coisa diferente, eram pesquisas diferentes, eram medicamentos diferentes, e ela gerou uma ansiedade muito grande, muito intensa, até porque ela tem um marido que também é acamado e dependia muito dela, e a família toda, e ela trabalha por conta própria, né? Então, precisou ser afastada do serviço, e aí gerou uma série de outras questões, né? Por conta de financeiro, né? Enfim. E aí a gente ficou junto 2 anos em tratamento do câncer, mais o tratamento psicológico, e foi um suporte muito importante para mim e para ela, né? Que a gente se desafiou todo o tempo, né? E como é importante essa relação, né, de proximidade, de carinho, de troca. Uma mulher extremamente carinhosa. Sim, carinhosa. O depoimento que ela nos deu. Extrovertida, alegre, com muita vontade de viver, né, com muita garra para poder superar todo esse tratamento. Nenhum, ela, fala abertamente, não dá tem... os depoimentos, faz inclusive a gente faz em alguns hospitais palestras, e ela conta, né, sobre a superação. Ela é muito clara, né? Sim, super esclarecida, e todas as dúvidas a gente via junto, procurava saber junto. Eu tive em contato direto com o médico que acompanhou,
né? Eu fui assistente do médico para poder, não junto do tratamento, mas para poder saber como é que ele estava procedendo, para que eu conseguisse intervir de alguma forma emocionalmente, né, para tranquilizá-la em todo o processo que estava sendo, né, que ela estava sendo submetida. E, assim, foi um desafio muitíssimo emocionante, né? Porque esse carinho, esse contato, né, faz toda a diferença. Né? E o mais importante, o mais bacana na Helena é que ela é absolutamente transparente em todas as coisas, faz questão de que se explicite tudo que se passou com ela, tudo que ela passa, porque ela entende que é uma doação que ela está fazendo. Ela, inclusive, usou essa palavra, fiquei muito comovido quando ela disse, não, eu preciso fazer essa doação para as pessoas. Eu preciso falar para que as pessoas não tenham tanto medo, né? E não tenham tanta ansiedade como eu senti. Sim. Quando ela disse isso, ela me desmontou, né? Tanta ansiedade quanto eu senti. Eu falei, poxa, essa mulher verdadeiramente é inteira, essa mulher é inteira, é completa. Ela está abdicando da privacidade dela para abrir todas. Então, Helena, um beijo se você estiver vendo a gente aí. Te amo muito, você é uma pessoa maravilhosa. E vamos fazer, assim que passar, vamos fazer lá a massoterapia, né? E você citou uma palavra aí que, para mim, é o gatilho, o estopim da bomba atômica, chamada ansiedade. Sim. Aline Bernardo, que era essa que nós estamos vivendo, que o poeta Auden chamou de Era da Ansiedade, em 1947, e o Roberto Calasso, disse que não é mais a Era da Ansiedade, coisíssima nenhuma, a Era do nada, do desfazimento, da falta completa de parâmetro. Ele chama, inclusive, de o inominável, é uma época do inominável. Que época é essa? Como é que nós estamos vendo, como é que nós podemos ver a luz brilhar no fim desse túnel de tantos megabytes, agabytes, teras, não sei o quê, algoritmos, como é que a gente salva e se salva? Eu chamo essa era de era da falta de conhecimento próprio. Porque, como a gente citou agora há pouco, né, o caso dessa paciente, ela falava com tanta clareza, né, e na questão, inclusive, da ansiedade, porque ela passou a se conhecer. Ela passou a conhecer exatamente os seus medos reais. Eu acho que essa era agora é a falta de medos reais e que causam essa ansiedade. Porque, assim, você tem medo de quê? Hoje, ninguém consegue nomear do que tem medo. Por isso chega a questão ansiosa, porque se eu desconheço, eu fico com medo, porque eu não sei o que está me esperando. Então, se eu me conheço, se eu consigo me trabalhar, se eu consigo buscar em mim esse autoconhecimento, se eu me cuido, se eu me perdoo, se eu me permito, eu consigo estar menos ansioso, ou eu consigo nomear aquilo que me causa um desconforto, que alguns chamam de ansiedade, outros de expectativa. Enfim, de acordo com como isso te afeta, você pode nomear diferente. Porque a ansiedade, ela acabou sendo colocada, a palavra ansiedade, ela acabou sendo colocada de forma errônea. Né? Porque hoje tudo é ansiedade. Você ficou tenso, é ansiedade. Você ficou nervoso, é ansiedade. Se você ficou feliz, é ansiedade. Então, assim, nem tudo é ansiedade para o mal. Né? Quando você está ansioso, digamos, para o bem, você não está ansioso, você está na expectativa. Eu posso só te dar um exemplo? Existem ânsias absolutamente maravilhosas. São expectativas. Expectativas. Eu tenho muito medo bom, eu não vou chegar nessa época, mas eu teria muito medo, se ainda vivo em algum tempo, eu não pudesse mais ficar no saguão do aeroporto esperando um voo para ir para a Europa, sabe? Aquela ansiedade é maravilhosa. Sim. Aquela ansiedade de chegar no guichê e o cara me revistar.
É muito boa, é muito positiva. Você sentar no banco. Bom, tem gente que tem medo de avião, não tenho, né? Aí complica. Mas até mesmo, acho que para quem tem medo de avião, aquela ansiedade do avião é gostosa, porque você vai chegar a algum lugar. Não é? Eu acho que isso é uma síntese do que você acaba de dizer. Nós estamos sem motivo para explicar essa ansiedade, é isso? Exatamente, exatamente. Né? A gente não consegue mais nomear nem os nossos sentimentos. Uhum. Que às vezes a gente chega em algum lugar, vamos lá, a gente chega no médico e fala assim, eu estou sentindo uma coisa. Qual é uma coisa? O médico tem que traduzir aquilo que você está sentindo porque você não consegue nomear, porque você não está se conhecendo, porque você não se permitiu, porque você não se cuidou, porque você não se olhou para identificar para aquela pessoa, independente de ser o médico, aquilo que está me doendo. Tipo, você falou alguma coisa ruim para mim, e eu interpretei e vou falar assim, poxa, eu fiquei chateada, mas eu nomeei aquilo e aí eu tive uma razão específica para ter aquele sentimento. Agora, eu não saber dar nome para aquilo ali me causa um desconforto, me causa a tal da ansiedade, porque eu não sei nomear. Então, eu preciso me conhecer, preciso me cuidar, preciso entender para eu poder te explicar. Essa pessoa que sente uma coisa, será que ela não é uma das vítimas do século ou da era que ainda é inominável, da falta de comunicação, de conhecimento? Porque a partir de 2010, a partir do momento das redes sociais e Companhia Limitada, nós estamos absolutamente incomunicáveis. Você entra na sua sala de trabalho, as pessoas olham e só falta pegar o WhatsApp e me dar bom dia pelo WhatsApp. Ninguém fala mais, ninguém verbaliza mais, ninguém lê mais. Sim. Então eu estou sentindo uma coisa, é por aí, sim, porque eu canso de perguntar a alguém que chega tristonho perto de mim, ou seja, uma pessoa que trabalha comigo, um dos garotos que trabalham comigo, alguma coisa e tal, eu digo, o que você tem? Eu não sei, é mais ou menos o que dizem para você. Sim. É um negócio aqui dentro. Que negócio aqui dentro? O negócio aqui dentro é meu coração, tripa, uma série de coisas. Então, nomeie essa coisa. Sim. Dê um nome. Eu não sei, é uma coisa. É parecido com isso? Sim, é exatamente isso. Porque a gente ficou... Essa introspecção causou na gente uma falta de vocabulário muito grande, né? A gente não sabe mais falar. Sem dúvida, né? Ninguém fala. Exatamente. Então, essa introspecção causa, sim, com certeza, essa falta de conversa, de diálogo, de saber nomear as coisas, né? De poder dizer algumas coisas. E é importante, principalmente, né, no local de trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, que antes da gente começar qualquer atividade, a gente consiga olhar no olho, pelo menos, né? Dar um bom dia e perguntar para o outro, né? Como foi o seu dia? Poxa, mas eu vou perder tempo porque tem tanta coisa para fazer. Sim, a gente vai ter sempre muita coisa para fazer. Mas se a gente não criar o tempo, ele não vai acontecer. Então, esse primeiro momento é um momento de quase que extravasar, né? Aquilo tudo que está preso dentro de mim, que ficou a noite inteira, que eu não consegui dividir com ninguém. E tem uma moda, Aline, não é uma moda, há um estilo de comportamento altamente danoso. A palavra tóxica está muito em moda, eu não vou usá-la, apesar de ter usado. Absolutamente danoso na comunicação, que é aquela pessoa que inventa... Tem umas coisas antigas da minha época de estudante, e que continua agora, mas na época que eu estava aprendendo, que eu ouvia bobagens como o silêncio é de ouro e não sei o que mais, não sei o que. Silêncio não é de ouro, coisíssima nenhuma. Silêncio. É de gente imbecil, é de gente idiota, analfabeta, ou que tem algum problema na articulação das palavras. Silêncio não tem nada a ver com ouro. Querem utilizar... Não vamos usar o travestismo da sua incapacidade de se comunicar comigo, inventando que o silêncio é de ouro. Então, eu percebo que há muitos jovens que dizem, não, eu estou calado porque eu ainda não. Não! É porque não tem palavras ou não sabe como nomear esses sentimentos. Você tem essa experiência com esse pessoal? Sim. E outra coisa também a respeito disso é que as pessoas hoje, elas geraram muito medo da recusa, né? Da frustração. Então, se eu vou falar alguma coisa com você, a gente conhece a sua cultura, a sua vasta experiência, e aí
na minha mera ignorância, eu vou ficar com medo de falar alguma coisa com você e errar, ou não ser bem interpretada, ou não saber sobre o que você está falando, e aí eu simplesmente me calo por ignorância. E hoje a gente vive essa realidade. As pessoas, às vezes, não se comunicam porque nem sempre sabem do que está sendo dito, não sabem trocar a experiência e não têm a humildade, nem vou falar sobre isso, porque eu nem gosto dessa palavra, humildade, mas, assim, não tem a capacidade de falar para você, eu não sei ou eu não conheço sobre esse assunto, você pode me explicar? Eu acredito que fica muito mais interessante. É óbvio. Você flui muito mais o diálogo quando eu não sei sobre o que você está dizendo, você me ensina e a gente faz essa troca muito justa, não é? Porque é mais uma maneira de você atuar e sobre esse conhecimento, exatamente, se aproximar, conversar, trocar, e dali surge um assunto tão rico que pode se estender para outros e outros. Quando eu não sei, você me explica. Eu ouvi alguma palavra e eu sei que você é super inteligente, super estudado, eu vou trazer para você, né? Ou algum assunto, eu ouvi em algum lugar um assunto, Lessa. Você pode me explicar? Você pode trocar comigo, né? Para que eu, quando saia daqui, eu consiga falar sobre ele com outras pessoas, né? E aí eu vou construindo ainda mais, né, os meus discursos, o meu vocabulário, e aí eu não preciso ficar mudo nos lugares que eu chego. Esse silêncio, por medo de uma habilidade que a outra pessoa tem, por adquirir, ou, sei lá, ela tenha. Imagina, e eu, você citou um exemplo me colocando, agora eu faço uma vez. E como é que eu me aproximaria de você para pedir tanto socorro como eu faço? Então, não posso. A minha psicóloga, ela sabe demais e eu vou ficar calado. Quer dizer, é uma troca, é um intercâmbio. E isso está fazendo com que, ao invés de a gente vive realmente numa sociedade globalizada, nós, né, usam muito isso, numa sociedade absolutamente conectada. E eu tenho horror a essa palavra, porque não vejo ninguém conectado com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, excluída. Excluída, completamente excluída. Então, como eu posso viver conectado se eu não tenho experiência? Aqui nós temos 3 ou 4 rapazes trabalhando. Eu não tenho a menor ideia do que eles estão fazendo, no sentido técnico. Eu jamais poderia sentar lá. Então, como eu trabalho na área, se amanhã, mesmo com 50 e tantos anos de televisão, mas isso muda pra caramba. Amanhã, se eu tiver uma dúvida e não procurar um desses meninos para me explicarem, eu estou ferrado. Então, se eu não procuro a psicóloga para dizer, socorro, estou afundando, se não há o diálogo, acabou. Sim. Então, esse mutismo está vindo dessa... Você sente essa dificuldade? Você que lida tanto com crianças, agora, eu acho que é uma nova fase na tua vida, essa relação? É uma nova fase. Como é que foi isso? Desafio, mais um desafio. Foi muito bacana, porque eu cheguei na casa de vovó Dedé, né, através da minha filha, que veio convidada para fazer parte, né, do coral, né, pela habilidade do canto, enfim, e eu cheguei aqui e vi uma mega possibilidade, porque eu vi as crianças e as famílias, né, e que a gente tinha muita coisa para oferecer para eles, né, então a cabeça começou a ferver de ideias e eu trouxe algumas ideias, né, junto com a do seu Wagner, para a gente poder fazer um trabalho amplo, né, para além do trabalho maravilhoso que já está sendo feito aqui, que sempre foi feito aqui. Então, a gente teve a ideia de ampliar tudo isso e aí trabalhar com as crianças está sendo uma nova fase para mim. Estou estudando bastante, estou me propondo a cada coisa em cada dia mais diferente. Aline, e dentro desse leque de responsabilidades que a gente tem de estabelecer na relação com crianças, que é seu novo desafio, sua nova história, a questão particular do autismo, na tua opinião, esse boom, esse excesso, não sei se excesso,
mas essa enormidade de revelações de casos de autismo, você tem alguma atribuição ao porquê, alguma coisa que te faça diagnosticar esse momento? O que acontece é que, assim, hoje a informação ela está chegando com muito mais rapidez do que antes chegava. Então, não que a gente não tivesse casos de autismo anteriormente, mas que hoje, com essa globalização, né, e com esse excesso de informação, e com a internet, e com todos esses acessos que as pessoas estão tendo, né, e com a rapidez da tecnologia, começou a se diagnosticar muito mais, né? Então, a gente tem a sensação de que existem mais casos do que antes, mas é que agora está sendo mais diagnosticado do que antes. Ou seja, é muito mais uma revelação estatística Sim. do que propriamente uma estatística que diz que... Exatamente, né? exatamente. É muito mais a coisa está vindo mais à tona em termos de divulgação de Sim. que isso já existia, né, há longo Exatamente, tempo. exatamente. E agora essa coisa realmente toma... Eu estive lendo também sobre o autismo, a gente tem que ler porque trabalha diariamente, né, e todos nós temos um pouco desse espectro. Com esse nome nós não temos ainda 100 anos, esse nome não completou, o autismo ainda não completou 100 anos. Antes, era uma coisa muito complicada viver ao lado de autista, não era? Sim. Ainda sem nome, ainda sem uma nomeação, ainda sem um... era coisa de doido. Autismo era coisa de doido. Sim. Ele passa a se humanizar mais a partir de muitos estudos nos Estados Unidos, começa nos Estados Unidos e vem para o resto do mundo. Hoje, como você vê o comportamento da sociedade de um modo geral, em todas as áreas, não para as aldeotas da vida, nem em todos os lados, de que modo o autista, de que modo está essa situação, está se comportando? Hoje as possibilidades elas aumentaram bastante, né? Os profissionais se qualificaram cada vez mais e as possibilidades da qualidade de vida elas também aumentaram, né? Então as terapias elas se estenderam, né? Os pais estão sendo mais esclarecidos a respeito, né? A buscar o quanto antes, né? Esses auxílios, esses suportes para dar uma qualidade de vida ainda melhor para os dois, né? Para a criança e para os pais, né? Porque ainda é bastante complicado lidar com isso, né? O diário é muito complicado porque eles exigem muito mais e de acordo com os graus, né, de qualificação do autismo, precisa de um suporte maior, precisam de terapias maiores, precisam de tempos maiores, precisa de suporte financeiro maior. Né? Isso acaba dificultando ainda mais a vida das famílias, porque a gente não tem uma rede, né, com tanto suporte que consiga adequadamente atender a todos eles, né, de forma adequada, né, com todos os horários, com todas as terapias. Mas acredito sim que hoje isso começou a ficar sim mais humanizado, né, começou sim a ter uma visão mais direcionada para essas crianças e para os pais, né? Então, a informação trouxe também muito dessa qualidade de vida para eles. E a gente conseguir incluir cada vez mais, mas não é depositá-los em qualquer lugar, é incluir, é ensinar a conviver, o que a gente faz brilhantemente aqui, né? Tenta e a gente está conseguindo, né, de forma bem satisfatória, incluí-los na sociedade, não usar o capacitismo, né, entender que eles podem fazer uma série de coisas quando são ensinados, educados, qualificados e, principalmente, trazer consciência para os pais, né? E a gente não pode usar esse nome para ganhos secundários, né? A gente não pode ter essa visão de que eu coloquei um cordão e eu posso tudo, né? Então, eu tenho um olhar muito crítico a respeito disso. Eu acho que a gente pode tratar de forma sensível, com certeza,
mas que a gente não pode colocar isso como uma muleta para eu conseguir abrir portas, caminhos e conquistar algumas outras coisas à frente de outros, né? A gente precisa fazer cada coisa no seu tempo e no seu momento. Eu imagino, você me corrija, por favor, ou me complete, imagino que esse tipo de atitude daria um nó cego e reverteria o processo de adaptação, de adequação do jovem, seja lá quem, ou do adulto, até porque está se diagnosticando bastantes adultos, né? Com espectro autista. Isso seria um reverso, essa coisa do mimimi, do mimimi em torno eu observo muito alguns garotas, jovens, já quase semi-adultos, né? Falando assim, eu sou autista. Sim, eu sou Flamengo, eu sou Vasco. Você está querendo usar em que sentido? Sim, exatamente. Isso não é um rótulo. É dessa forma que a gente precisa, não vou dizer combater, mas se preocupar, né, de como isso está sendo utilizado. Porque, assim, eu quero incluir ou eu quero excluir? Né? Porque se eu me rotulo, eu acabo excluindo, porque nem todo mundo vai saber lidar. Então, se eu me incluo, né, se eu sou autista ou se eu estou dentro do espectro, mas eu consigo lidar com isso, eu consigo interagir, eu consigo aprender, né, tranquilamente, eu posso conviver com outras crianças e outras pessoas e não carregar esse rótulo como um peso. Né? Então, se eu utilizo disso dessa forma como você colocou, eu estou querendo me prevalecer de alguma forma, sim. Né? Então eu estou me excluindo, porque se eu digo para você que eu sou diferente de você, eu quero o quê com isso, né? Para que você me olhe diferente. Mas essa não é a intenção, essa não é a ideia. A ideia é que eu te olhe com o mesmo olhar que você olha para mim. Então eu não preciso dizer isso para que você entenda que eu posso, que eu sou capaz, que eu consigo plenamente fazer aquilo que você me demanda. Pode ser que seja no meu tempo, pode ser que seja no momento mais adequado, mas isso todos nós temos, né? Quem não tem o seu tempo para fazer determinadas coisas, né? Exato. Então a gente começa a falar de respeito. É diferente, né? Então eu posso me incluir no seu meio de vida com respeito, assim como eu quero que você me respeite, como eu sou, e não pelo que eu digo para você que eu tenho ou que eu estou. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar com carinho, olhar com respeito, olhar com mais sensibilidade, sim, mas não utilizar isso, né, como uma moeda de troca. Fica muito feio. Quase como um cargo, como uma situação de vida e uma postura definida e definitiva e pior, no estágio superior ao meu. Não, porque há poucos meses ouvi de um jovem, seus 25, 20 e tal, que era autista e que era muito diferente de mim. Falei, lógico, eu também sou muito diferente de você. Querido, nós somos 8 bilhões de CPFs, se é que em todo mundo existe CPF, mas deve ter uma ID. Então, somos 8 bilhões de impressões digitais. Você não está ganhando nada em ser diferente de mim, porque eu sou diferente de você, sou diferente de todo mundo. Todos nós, graças a Deus, somos diferentes dos outros. Sim. Não há uma réplica minha, nenhuma IA no mundo vai fazer. Então, não venha se prevalecer disso, porque você é diferente de mim. Eu também sou de você. Então, puxei isso porque eu usei a palavra que você usou. Me respeite. Me respeite, porque eu estou te respeitando. Sim. Então, eu exijo respeito no mesmo nível. Se é difícil para você saber o que é respeito, aí eu tenho a impressão que não é autismo, é algum defeito moral. Talvez seja uma falha de caráter, sim, alguma coisa ética. Eu não vou entrar nessa área, mas ele baixou a bola e me respeitou. Sim. Então, eu acho que eu acertei, pelo menos, imagino que tenha acertado. Acho que sim, porque não houve represálias. mas é tão instigante quanto a neuropsicologia
essa dedicação agora. Como é que você está vendo essa novidade na tua vida? Você está muito feliz, sempre eu te encontro feliz. Eu fico tão feliz com isso, porque a felicidade dos outros, ao contrário de muita gente, me faz bem. Me faz bem ver gente feliz. Sim. Como é essa nova fase? Essa fase, né, como eu falei, está sendo muito desafiadora. E sim, eu estou feliz porque a gente está, além de quantificar, a gente está qualificando todos os resultados que a gente está tendo, né? E a gente está aí há 10 meses de projeto do Arte Convivência e a gente está conseguindo visualizar o progresso daquilo que a gente plantou. Então, sim, eu estou muito feliz, né, com o retorno que essas famílias estão dando para a gente, né, com a fala dessas crianças, né, dessa mudança de comportamento delas, né, para com o grupo, para com a casa e para a extensão da vida delas, né, e a gente procura saber como é que está sendo, inclusive esse comportamento para fora, para além da casa de Vovó Dedé, né, a gente procura saber como é que estão sendo nas outras terapias, na escola, no comportamento no geral. E a gente tem tido essa resposta muito positiva, né, do que está sendo passado aqui, aprendido aqui, está sendo uma extensão, né, para a vida. Né? Então, isso é muito gratificante. Então, sim, eu estou feliz, estou muito empolgada, né, porque os números, né, para além do comportamento, os números estão mostrando isso para a gente, né, e o retorno dos pais, né, de que trouxeram para a gente que as crianças, né, aprenderam um determinado comportamento aqui que acabou replicando em casa. E, às vezes, uma coisa simples, tipo, a gente faz uma atividade aqui que nas salas tem carpete. Então, as crianças não entram de sapato, porque o sapato vem sujo da rua e elas tiram do lado de fora e entram na salinha descalço, como a gente também. E a gente fez uma reunião com os pais nessa mesma sala das crianças, sem as crianças, e a primeira ação deles foi tirar o sapato. E entrar na sala do carpete descalços e falaram isso para mim, para a gente, né? De que isso as crianças levaram para casa. Que era um comportamento simples, mas que fez total diferença. E explicaram o porquê de tirar o sapato, né, antes de entrar em casa, que o sapato vem sujo da rua e tal, né? O Arte Convivência está criando um monte de japonesinho, né? Quando chegar em Tóquio, eu já não tenho problema. Agora, gente, vocês, só explicando para vocês que estão nos assistindo, o Arte Convivência é um projeto da Casa de Vovó Dedé, que visa ao atendimento, ao acolhimento dessas crianças. Aline, fale mais para esse pessoal do Focus.jor, o pessoal que está assistindo a esse programa, exatamente o contexto você já nos colocou. É um projeto da Casa de Vovó Dedé para os garotos. Tecnicamente, como é que funciona a coisa? A gente tem uma equipe multidisciplinar, né, formada por psicólogo, assistente social, sociólogo, pedagogos, né? A gente tem educadores sociais, que a gente forma grupos com essas crianças, para além das oficinas de música. Então, a gente faz um trabalho em conjunto com as oficinas de música. As crianças têm um tempo nas oficinas de música com os professores e depois elas fazem o lanche e vão para os grupos de convivência, onde a gente aborda vários assuntos com elas, né? Assuntos trazidos por elas, assuntos do cotidiano, né? Essa parte social e do coletivo, né? O viver em sociedade, os valores, os direitos, né? Os direitos humanos são muito enaltecidos para que elas entendam o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo. E várias atividades são voltadas para isso, para alguns temas, né, de campanhas que acontecem durante o ano inteiro. Então, a gente faz esse trabalho junto com as crianças, né, e acaba se estendendo também para as famílias. Né? E aí a gente traz as famílias, né, para cá também, para fazer esse trabalho, complementar esse trabalho,
né, através das rodas de conversa, através de palestras, de mini cursos, né, e de alguns temas que a própria família traz para a gente, para que a gente aborde e faça um trabalho mais completo com todo mundo, e está sendo muito bacana. E é muito bonito. Gente, só sublinhando essa fala da Aline, a Casa de Vovó Dedé é nossa parceira no Focus Colóquio, no Focus.jor. Sempre o Focus.jor é realizado, o Focus Colóquio é realizado na TVDD, que é a televisão da Casa de Vovó Dedé. Então, nessa parceria entre Focus e a Casa de Vovó Dedé, a gente situa onde é que se passa esse monumento de trabalho que é o Arte Convivência, do qual a Aline faz parte, né? Aline, já quase nos finalmente, né? Eu vou fazer uma coisa fora desses roteiros mais tradicionais. Freud ou Jung? Jung. Jung. Então vai ter que explicar por quê, né? Aliás, você tem cara de junguiana mesmo. Porque o Jung faz uma linha mais tênue com o humanismo, né? E que é uma aproximação mais fluida com as pessoas, né? Com o olhar, com o acolhimento. Então, a minha simpatia é muito voltada para o humanismo, então... E por aquela Essa é a minha escolha. Não tem nada a ver com aquelas coisas transcendentais. Não. É mais pelo lado da simpatia, porque Sim. Freud era muito chato, realmente. Não, eu tenho um depoimento do Jung sobre o Freud, que você morre de rir, porque os dois se adoravam. Freud, ao modo dele, aquela coisa do judeuzão, garotão. Freud foi um menino mimado, né? Um bebezão mimado, um bebezão de aldeota lá na Áustria. E nunca aceitou que ninguém na vida dissesse que ele estava errado, né? E realmente, muito poucas vezes ele estava errado. Lacan, aqui para frente, disse que não estava, não. E prossegue o trabalho. Mas um trabalho maravilhoso, fundamental. Aliás, sem Freud não teria... A nossa base. Sem Freud não teria Jung, nem Firenze, nem nossa ninguém. Base, né? Nossa base. Mas um chato de galocha. Um chato, absurdamente chato. Tão chato que escreve bem como um deus. Não é? Meu Deus, aquele homem tinha que ter ganho um prêmio Nobel, por mais que os bobos achem que o Nobel não vale nada. É aquele pessoal que odeia o Oscar, mas todo ano adoraria estar lá. No mínimo assistindo, está lá, né? Mas Freud tinha essa coisa, além de tudo que ele descobriu ou trouxe à tona, eu prefiro trouxe à tona, aquele bobo não tinha nada, Freud tinha uma escrita, e olha que eu não falo nada de alemão, mas nem escrevo nada de alemão, não sei nem dizer bom dia, boa tarde, só quando a gente está lá que aprende para não passar fome, né? Mas os textos, principalmente a Editora Autêntica e a Companhia das Letras, um está editando as obras incompletas do Freud, são maravilhosas, as edições são maravilhosas, do Iane, o Iane que está coordenando as coisas, e a companhia, toda a obra de Freud, e vai recomeçar do 1. Eu até me perguntei, será que eu devo começar do 1? Mas será que eu vou conseguir chegar no 30 e pouco? Quer dizer, então eu tenho que perder esses medos e começar do 1. Se eu parar no 3, no 4, no 5, mas... quando eu faço a comparação do texto, eu acho que o tradutor é que deve ficar zangado, porque não tem como ele fazer aquilo ficar ruim. Sim. O homem escrevia, e eu estou falando de estilo, não estou falando do conteúdo, não. O conteúdo pode ser até uma porcaria, mas o mal-estar da civilização e o futuro de uma ilusão são dois textos assim que me deu. O mal-estar, para mim, é um dos maiores textos da história da literatura. Eu não estou falando de psicanálise, psicologia, psiquiatria, nada disso. Eu estou falando como texto literário. O mal-estar na civilização é tão importante para a literatura universal como a Bíblia, como a obra de Dostoiévski, como a obra de qualquer coisa. Agora, Jung era uma figura realmente
doce demais, de uma doçura e de uma capacidade de transcender fantástica. E você me cheirava em Junguiana. E hoje você está falando a respeito, né, dos textos, né, e pegando só esse gancho para a gente não se estender, mas como a gente está carente, né, de pessoas que têm uma boa escrita. Meu Deus, né? meu Deus. De como a gente está carente de boas leituras, né? De falar sobre essas boas leituras, né? É um drama, é uma dor. é uma dor a gente não ter mais... Não tem. Está todo mundo atrás da sua mesa, da sua casa. Eu também estou fazendo... Eu tenho que acompanhar as coisas, né? Sim. Mas os barizinhos, infelizmente, estão muito barulhentos. A gente não pode mais conversar. A gente tem que vestir uma fantasia. Quando você conversa um pouco... me lembro... Pier Paolo Pasolini, ele dizia: meu problema não é, meu medo não é não me comunicar, não me comunicar. Eu posso me comunicar. Meu medo é de não ser compreendido. Então, isso me ficou na cabeça desde, eu acho que os 20 anos, quando eu li pela primeira vez Pasolini, né? E uma vida como a dele, riquíssima. E esse analfabetismo é desesperador. É desesperador porque eu tenho um susto, eu tenho uma distopia, vou escrever qualquer dia desse aí, nem que seja para rasgar depois, de que em algum momento vai haver uma sociedade em que as pessoas só façam olhar umas para as outras. Como o Saramago tem aquele negócio dos cegos, né? do ensaio sobre a cegueira, eu acho que vou escrever o ensaio sobre o silêncio. Sim. Porque é isso que você está dizendo, né? É muito triste, né? Porque o não ser compreendido é uma dor real. É uma dor, né? É uma dor. Então, é uma dor real, porque a gente para conversar, para dialogar, e atualmente a gente precisa se explicar muito, né? E mesmo assim a gente não é compreendido. Não é compreendido. Né? Porque, além das pessoas não conseguirem mais focar e prestar atenção naquilo que você está falando, não sabem do que você está falando, não procuram saber a respeito do que você está falando, não se interam, né? Não se integram no assunto, né? Não procuram saber a respeito daquilo ali e fica perdido tudo que você fala. Então, assim, são palavras ao vento de fato e a gente está muito carente, né? De sentar para ler, de conhecer um bom autor, enfim. Sim, e ter a humildade de trocar figurinhas, sabe? Eu não quero, já conversei para os meninos, às vezes, você até citou, alguns deles conversam comigo e falam assim: não converso muito com o senhor, porque o senhor é muito sabido. Eu falei: não, filho, se eu fosse sabido, eu não gastava tanto dinheiro, ou não investia, não gosto de dizer gastar dinheiro, ou não investia tanto em livros. Se eu fosse sabido, eu era onisciente. Uma pessoa que é onisciente não precisa ler, não precisa de nada, ele sabe tudo, é Deus. Não, eu sou só um carinha que cada vez mais provo para vocês que eu sou uma mula, uma anta, porque eu tenho que estudar muito. Cada palavra, cada coisa que você me diz, me cutuca, eu tenho que, com muita humildade, eu tenho que tratar desse assunto. Interessante. Ir a fundo nele. E eu tenho muito medo dessa incompreensão que o Pasolini fala, e que eu sempre retomei esse discurso, porque muitas vezes, Aline, ela também gera a distorção do que você diz. Sim. Quando eu não sou somente compreendido, ainda dá, mas quando eu não sou compreendido, eu ainda sou distorcido. Você, como psicóloga, que tem um trabalho voltado à audição dos outros, já deve ter passado por alguma situação nesse sentido. Pode acontecer coisas, inclusive, constrangedoras, dolorosas, penosas. Essa é a minha angústia, a minha agonia diária. Sim. E, infelizmente, a gente não consegue minimizar isso, né? E a única forma que a gente tem, minimamente, de trazer isso à tona é, de fato, o diálogo. Né? Não existe outra forma a não ser o diálogo, porque você precisa, né, dessa interlocução, você precisa dessa troca, né, para que o outro estimule,
né, a escuta, a boa escuta. Né? Você precisa falar mais, você precisa que o outro tenha essa pausa para conseguir te ouvir, porque a gente ainda tem esse problema, né? Tem. As pessoas não têm tempo de parar para te escutar, elas vão te escutando pelo caminho. E muitas vezes esse discurso fica perdido, né? Porque eles ouvem parte, interpretam o resto e repassam outras coisas, porque montaram... São as 3 etapas Exatamente, da falta de comunicação. Né? Então, eles interpretam outra e quando chega lá na frente... destruiu todas as coisas que você montou na sua cabeça para falar. Então, a gente precisa, de fato, construir esse sistema de pausa produtiva, parar para ouvir, né? Por isso a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais, falar menos, mas... Enfim, a gente tem que trabalhar essa escuta, para que essa escuta seja produtiva, para que eu consiga reproduzir exatamente o que eu estou escutando. Eu tenho que escutar, elaborar para poder repassar. Né? E aí as pessoas estão entendendo que estão perdendo tempo. Né? Então, enquanto você está falando, eu já estou repassando. E aí essa conversa fica completamente telefone sem fio. Né? E as pessoas não conseguem, de fato, se comunicar. Então, esse falar e não ser compreendido está muito latente para a gente. Né? Então, hoje, em consultório, eu friso muito que a gente precisa parar para ouvir, sem olhar no relógio. Eu não preciso falar, acabou? Vai demorar muito? Falta quanto tempo? Eu não preciso fazer isso, porque eu desfoco, né? Porque eu estou preocupada com outras coisas. A minha cabeça está com 1 milhão de outras coisas e eu não consigo te ouvir. Eu te escuto, mas não te ouço. Né? Então, são coisas distintas. Entra por um ouvido, sai por outro, e eu não consigo absorver aquilo que foi dito. Então, eu pergunto de novo, porque não é que eu não tenha dado importância, é que eu não parei para prestar atenção. E aí, como é que fica esse diálogo? Como é que fica esse discurso? Então, eu tenho frisado muito isso. Tira um tempo para poder conversar, para poder ouvir. Não é digitar. É conversar para você se ouvir, né? Porque você precisa ouvir aquilo que você está dizendo. Não é digitar. Não é digitar. Exatamente. É falar. Porque você precisa se ouvir, né? Para você saber que se de fato aquilo está sendo claro para o outro. Então, você fala, você se ouve. Inclusive é terapêutico, né? Quanto mais você fala... Né? Mais você se ouve e você consegue eliminar tudo aquilo que está guardado somente para você. Então, às vezes, você está só pensando, e quando você fala, você tem um insight, fala, opa, o que eu estou dizendo? Né? Será que é isso mesmo que eu estou pensando? Será que eu posso falar de uma forma diferente? Então, quanto mais você fala, melhor você se entende, você se escuta e você consegue passar a sua informação para o outro. Quando você digita, né? E ainda mais com essas palavras picotadas, esses códigos que hoje a gente utiliza. Deles é o mínimo, não né? Esses códigos, você interpreta da forma como você quiser. Poxa, você falou isso assim, não, mas não foi essa a intenção. Mas a intenção não está descrita. A intenção nem a tonalidade. Não é? Então, se eu falo, você consegue exatamente perceber que hoje eu estou muito aborrecida. Então, eu falei de uma forma mais ríspida. Ou hoje eu estou muito feliz, que eu falei com a suavidade na voz. Então, o diálogo, ele tem isso, né? A comunicação verbal, ela tem esse poder, né? De conseguir passar para você aquilo que eu gostaria que você entendesse, né? E na conversa... Né, verbalizada, a gente consegue traduzir uma série de coisas e a gente consegue corrigir, inclusive, outras, né? Exatamente. Para que não fique distorcido. Minha querida, meu diretor, minha querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua presença aqui, em nome do Focus Colloquium. Espero que o pessoal tenha entendido e gostado do papo que a gente bateu aqui. Tentamos falar sobre a alma humana, sobre o comportamento humano, sobre aquilo que Nietzsche dizia, humano, demasiadamente humano. É assim que eu sou. E quando eu lhe fiz esse convite hoje, foi porque eu sabia que eu precisava de gente que pudesse passar para essa turma que está nos vendo agora, essa certeza de que somente o que é humano, o que é perecível,
o que é penoso e o que é jubiloso é que faz a gente ir para frente. Essa foi a Aline Bernardo, psicóloga, que resolveu complicar a vida com um monte de coisa, com os problemas dos outros, mas um ser humano maravilhoso. Muito obrigado, Aline. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês e até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Com essa tecnologia, é possível criar um alerta para que a polícia possa trabalhar para localizar o aparelho e devolver nas suas mãos. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Para descobrir o e-mail do seu aparelho, basta teclar * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Lembre-se de que é preciso registrar um boletim de ocorrência em até 72 horas após perda, roubo ou furto do seu aparelho e incluir esse mesmo BO entre as informações no site. Somente dessa forma o alerta será confirmado. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.